A maioria das pessoas acham que a saída de bola começa pelos zagueiros, mas no Atlético é muito diferente. A saída de bola começa pelo goleiro, especialmente pelo Everson. Isso que eu estou falando não é sobre passes bonitos, é sobre uma organização ofensiva. Se você tirar o Everson desse time, o Atlético não perde somente um zagueiro, ele perde a peça fundamental para a saída de bola do time. Agora eu queria mostrar para vocês alguns dados básicos, algumas curiosidades do Everson antes de a gente começar a ver os lances do jogador, para a gente já começar a ter essa ideia da importância do Everson no Clube Atlético Mineiro. Então o Everson, 35 anos, ele tem 1,93 m, então uma altura boa para goleiro. Ele é um pé direito destro, né? E é nacionalidade brasileiro. Alguns dados importantes que eu queria trazer aqui para vocês, algumas curiosidades. Ele tem 68,5% na precisão de passes, 32,3% em passes por 90 minutos e uma média de 17,4 lançamentos por 90 minutos. Isso para um goleiro é muito bom, é muito forte essas informações. E eu queria trazer mais informações, né? Ele é o primeiro construtor no sistema do Atlético Mineiro. Em sistemas de posse como o 4-3-3 ou 4-2-3-1, né, muito utilizado pelo Atlético Mineiro com o Sampaoli, o Everson funciona como o 11º jogador de linha. A gente vai ver isso em vídeos, eu vou mostrar isso no campo para vocês. Ele recebe muito passes curtos dos zagueiros, né, e redistribui para setores médios. Então ele pode tanto lançar uma bola, tanto tocar os passes lateral. Ele é um quebrador de linhas nato. Então seus 17,4 lançamentos, né, por partida representam passes verticais que superam blocos médios de adversários, né, encontrando o Hulk, encontrando os outros pontas, normalmente a gente vai ver nos vídeos. Ele é uma válvula de pressão do Atlético Mineiro, né? Quando o time sofre uma marcação alta, intensa, o Everson ele consegue ter uma segurança tática, né, e técnica para receber a bola mesmo sob pressão. E ele evita erros fatais ali no terço defensivo do Atlético Mineiro. Também ele é um organizador tático, né? Ele com visão privilegiada do campo e muito inteligente, ele comanda a linha defensiva, ele orienta o posicionamento dos zagueiros, do volante e define o momento correto, né, para acelerar ou segurar o ritmo do jogo. Algumas vantagens que eu separei aqui do Everson para vocês, né, para a gente conhecer mais sobre o jogador. Ele tem uma formação, né, em futsal, né? Então, diferente da maioria dos goleiros, o Everson jogou futsal na infância. Então ele desenvolveu essa técnica de passes e domínio, pressão, né, domínio de posse de bola. Explica, né, um pouco daquele 68,5% mesmo sob pressão intensa. Ele tem uma adaptação muito boa para o sistema do Sampaoli, questão de saída de bola, questão de ele pede para os zagueiros abrirem e aí ele pode fazer um lançamento, ele puxa a marcação do adversário, liberando ali uns jogadores mais no meio campo ele poder lançar, e também ele consegue distribuir o jogo lateralmente também. Então ele é muito adaptado ao sistema do Sampaoli. Não por isso, né, quando o Sampaoli foi para o Santos, quis ele, quando o Sampaoli veio para o Atlético também quis o Everson. Ele tem lançamentos longos, precisos, né? Então 17,4 lançamentos por 90 minutos, com a maioria, né, de porcentagem de acerto, estatística excepcional para o Everson, né? Então ele permite ao Atlético alternar o jogo, tanto em passes curtos, como em passes longos, como em puxar a marcação do adversário. Tem uma liderança e experiência fundamental para o Atlético Mineiro. Então, assim, alguns pontos de atenção, assim, né? Sem o Everson, o Atlético ele perde não apenas um goleiro, né, mas o seu primeiro organizador ofensivo. E a capacidade de alternar estilo de jogo conforme as exigências do confronto, isso eleva muito a importância do Everson no Atlético Mineiro. Agora a gente vai analisar aqueles dados em campo. Eu separei alguns lances aqui para vocês, para a gente poder ver aquelas informações que eu passei dentro de campo. Então a gente vai conversar bastante sobre a importância, né, do Everson no Atlético Mineiro. Se a gente vê aqui, quando ele pega a bola, o Atlético já se organiza para a saída de 3. Pode ver que o Alan Franco, se eu não me engano, vai vir para o canto ou vai para o meio. Isso olhando, já aparece um outro volante. Isso, querendo ou não, puxa a marcação do adversário. Então ele faz o lançamento aqui correto. Novamente, a gente vê aqui, ó, 5 jogadores do adversário contra 5 jogadores do Atlético. Os zagueiros aqui pelas laterais, né, eles dão muita amplitude para puxar a marcação
e isso traz o time adversário para fazer uma pressão na saída de bola, e como o Everson tem uma qualidade excelente nos pés, fica um jogador a mais para o Atlético. Então ele é o 11º jogador de linha nesse caso, então ele é o organizador de jogadas. Quando os adversários sobem, automaticamente libera mais espaço. A gente não está vendo os laterais / alas do Atlético aqui, porque eles já avançaram bastante. Então isso gera uma superioridade numérica lá no setor ofensivo do Atlético. Ó, você vê, abriu aqui, ó, e ele vai fazer o lançamento. Aí se der certo ele avança, se não der certo ele recua. Novamente, tocou a bola, já abre, os zagueiros já fazem uma amplitude, o volante desce, retorna para ele. Olha aqui a amplitude que está no Atlético Mineiro quando o Everson pega a bola. Isso para criar jogadas e principalmente para chamar a marcação do adversário. Quando não tem a possibilidade de sair, ele utiliza a questão dos lançamentos, né, que ele faz bastante nos jogos. Então fez o lançamento, dá aquela casquinhada e a bola pode gerar um lance favorável ao Atlético Mineiro. Ele organizando o jogo, pedindo para que abrir mais, para dar mais amplitude, para puxar a marcação e para poder ter a saída de jogo. Olha, retorna e querendo, tem um jogador aqui, novamente, saída tocando a bola, retorna para ele, já organiza o jogo, já abre aqui os jogadores e aí vai aparecer sempre um volante, né? Então ele faz um lançamento e não é um chutão, é um lançamento. Aqui a saída rápida também com as mãos que ele tem, ó, para puxar o contra-ataque. Então ele puxa bem o contra-ataque, né? Agora sair sob pressão, isso aqui é muito importante. Ele dá um toque não em desespero, ele dá um toque correto. Então, ó lá, lançamentos, ó, sempre buscando um jogador do Atlético para dar aquela primeira casquinhada. Então ele tem essa habilidade, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Nesse lance, a gente vai ver a questão de antecipação que ele também tem muito. Então, ele antecipa a profundidade dos adversários. Vamos voltar aqui, ó. Olha, antecipou a profundidade dos adversários e já saiu tocando a bola corretamente. Se a gente vê uma saída de 5 jogadores, né? 4 de linhas e o goleiro. Então o Everson é um jogador de linha. Puxou a marcação, já tem 3 aqui, ó, do Cruzeiro. Na verdade, o Cruzeiro ele prefere uma inferioridade numérica no ataque para ter uma superioridade numérica na defesa. E isso é uma tática, né, do adversário, mas já tá vindo mais jogadores, viu que não dava para sair, esperou o momento certo de fazer um lançamento. Novamente, ó, quando ele pega a bola, já abre aqui os zagueiros, tá vendo? Cria uma amplitude, e aí pode ver, fica uma linha de 4 zagueiros, né, por exemplo, né? Então fica aqui o Everson e os 3 zagueiros, e o Maicon ele desce para puxar essa bola, outro lançamento direto, então o lançamento dele é preciso. Uma saída de bola novamente, ó, abriu, o Everson fica aqui como um líbero, né, um jogador de linha para poder sair com a bola, voltou puxando a marcação. O Cruzeiro aqui nesse caso não estava subindo tanto a marcação, estava a marcação mais distante um pouco, e aí ele puxando também, olha esse aqui é um volante, é o Lucas Silva. Quando o Everson segura, ele puxa a marcação, já tem um volante marcando o atacante, e aí ele faz o lançamento porque abriu o espaço do Lucas Silva ali, o Lucas Silva adiantou e ele encontrou o Hulk. Então tem essa mudança e essa inteligência. Novamente a saída de pressão, ó. Chutou, mas chutou já tocando ali, ó, tá vendo? Pro jogador do Atlético pegar a bola. Novamente a mesma linha, tá vendo? É a mesma jogada, a mesma saída, porém ele dá essas opções diferentes para o Atlético na saída de bola. Tanto passe curto, pode lançar aqui pro lateral, pro zagueiro que tá na lateral esquerda, porém os pontas, os alas já avançaram. E isso libera o espaço para ele poder fazer esses lançamentos aqui, tá vendo? Que isso é uma jogada sem querer, isso é uma tática. Novamente, o Everson pegou na bola, pode ver que a linha já faz o mesmo processo. Olha, de novo, ó, mostrando aqui para vocês novamente. E isso a gente vai ver o ano todo, tá vendo? O ano todo. Em 2020 tinha, né, com Alan ali, era o Mariano, Hever, Alonso, fazia essa saída de 3. O Alan pegava ali, fazia o papel que o Maicon está fazendo e liberava os alas, né, que tinha um Keno por um lado, o Tavarino pelo outro lado. É o desenho do Sampaoli e a importância que o Everson tem para essa saída. Ó. Recuperação, olha o tanto que ele avança com a bola, tá vendo? Então ele não é ele é um 11º jogador de linha. Saída de pressão, ele não se assusta e dá um passe correto. Cara, isso é muito bom, sabe? Para uma saída de estilo Sampaoli,
é importantíssimo essa saída. Olha, o lançamento dele preciso, o Bernard não dominou corretamente, saída com as mãos também rápida, né, para fazer uma transição, né, de contra-ataque rápida. Então, ó, organização, novamente, a mesma linha, é a mesma linha. Então ele espera o adversário, faz a jogada, pode voltar nele, ele já pode virar para o outro lado. Então ele faz muito bem esse processo, saída ofensiva, questão do esquema do Sampaoli. Olha, aguarda o momento correto de fazer a jogada, organiza o time pedindo para adiantar ou voltar. Olha lá, tá vendo? Ele pedindo para os zagueiros avançarem para poder abrir espaço. Então foi isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês a importância de um goleiro num esquema tático, né? Não somente para o Everson, para outros goleiros, mas eu tô mostrando o Everson porque o Everson acho que é o goleiro na atualidade, né, do futebol brasileiro que tem maior importância para poder fazer essa saída de bola perfeitamente como ele está fazendo no Atlético. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. Muito obrigado, estou ficando por aqui, um abraço, eu fui!